Bom dia, gente. Bom dia. Deixa eu só avisar que eu já estou em sala. Vou só botar na aula aqui, galera. Aqui já. Conseguem visualizar aí o slide, gente? Sim. Paramos. Aqui demos aqui classificação dos tomógrafos, terminamos aqui. Então vamos lá para os componentes do sistema de tomografia. Bom dia a todos, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula de Bom tomografia, dia. né? Vamos ver hoje o componente do sistema de TC. Deixa só a Ananda entrar. Vocês viram os slides que eu mandei, galera? Ainda não, professor, porque eu vou baixar no notebook. Pronto, mas você já verificou que eu Aí eu mandei tive lá um no dia. grupo, não foi? Foi. Pronto, Aí eu não abri ainda porque eu vou colocar no notebook. Aí eu tive um dia meio corrido. certo. O que acontece é o Mas seguinte, hoje eu coloco. lembra do trabalho de protocolo que eu falei com vocês? Sim. Eu irei, obviamente, né, acho que está no terceiro slide. Depois vocês dão uma olhada, né, até mesmo para que complemente não, né? Para que vocês tenham uma ideia de como é que vai ser o trabalho. Na verdade, o trabalho eu já disse a vocês como iria ser. E aí me questionaram, né? Houve um questionamento, professor, a gente vai fazer o trabalho, mas a questão da aula em si, para poder a gente conseguir fazer um bom trabalho, vai ser dada e tal. Pronto. O protocolo em si, vocês irão fazer o trabalho, tá? Mas eu irei pegar alguns exames, né, de tomografia e irei explicar como vai ser feito, né, como é que vai posicionar o paciente, né, para criar aquele determinado tipo de exame, o quadro clínico do paciente, a indicação. E isso vai ajudar muito a vocês a entenderem o porquê existe aquele determinado protocolo, certo? Está no slide 3, se eu não me engano. Está no slide 4, professor, os protocolos. Isso, os protocolos estão no slide 4. Né? Mas alguns exames referentes aos protocolos estão no slide 3.
Beleza? Deixa eu só pegar minha água aqui, que eu esqueci ali, rapidinho. Pronto, vamos então dar início. Componente do sistema de tomografia computadorizada, né? Você vai estar praticamente obedecendo aos mesmos componentes que nós temos em ressonância, certo? Se vocês olharem a imagem aqui, você vai ter o Gwentre, a mesa, né? E a sala de comando. Mesma coisa. Então, o sistema de tomografia podem ser fixos ou móveis, dependendo da aplicação necessária. Os tomógrafos móveis são usados nas produções de imagem de trauma e pré-operatório, ou seja, os tomógrafos móveis vocês podem levar até o centro cirúrgico, ok? Caso necessite. Então, o paciente ele já está no centro cirúrgico e aí, tanto pré quanto pós-operatório, você pode estar utilizando uma ATC, né, o pré-operatório, para verificar exatamente, né, o quadro e aonde vai ser feito, né, sei lá, a retirada daquele determinado tumor, alguma coisa desse tipo. E o pós é para ver se aquele tumor realmente foi determinado, aquele retirado. Eu estou falando tumor, mas pode ser qualquer outra coisa, certo, galera? E ainda tem o sistema auxiliar reserva, que é dentro do departamento de imagem, né? Que é o sistema de TC, que possui os 3 componentes básicos: o entre-mesa e o sistema operacional, que é o sistema computacional, certo? Na tomografia, vocês não vão ter a bobina, como vocês têm na ressonância. Alguém que está à vontade, que se sentir à vontade, pode dizer por que na tomografia você não tem a bobina. É só lembrar da aula passada. Alguém se sente à vontade de dizer por que na tomografia não possui bobina? Vamos lá. A gente vai lembrar do princípio físico, né? A gente lembrando do princípio físico, vocês vão lembrar, vocês vão saber que na tomografia não vai precisar possuir bobina, como na ressonância. Qual é o princípio físico? O princípio de funcionamento é justamente esse aqui, ó. A emissão da radiação que vai atravessar o paciente, ok? Os detectores, eles vão o quê? Detectar a imagem e diretamente os detectores vão emitir para o computador, né? Que é diferente da ressonância. Os detectores vão emitir para a bobina e a bobina que vai emitir para o computador. Ok? Professor, pode voltar rapidinho? Voltar? Não, no caso, explicar novamente? Pronto. Deixa eu voltar aqui para você entender. Porque com a imagem fica melhor, fica, como diz o povo, fica entendível. Pronto. Aqui eu tenho um princípio de funcionamento. Tá? Eu expliquei ontem que a tomografia é um raio-x avançado, onde esse raio-x
né, tomográfico, esse raio-x tomográfico, você adquire de forma axial e pode estar remanejando as imagens. Onde, no raio-x, se eu lhe peço a imagem PA, você só vai conseguir ver na radiografia a parte Em AP. PA. Um exemplo, PA. Se você pedir Sim. PA, você vai ver na radiografia a imagem posterior anterior. Na verdade, você vai conseguir enxergar o paciente em AP. Tá? Em AP. Falou, exatamente. Já na tomografia, você vai conseguir enxergar o paciente com o todo. Então, não vai precisar eu fazer nem AP nem PA. Você consegue verificar toda a imagem. E para que isso seja feito, existe o princípio de funcionamento. Você tem aqui o tubo de raio-x, você tem um paciente, você tem os detectores e aqui o sistema operacional. Ok? Como é que faz? Dispara a radiação, o tubo elimina a radiação, atravessa o paciente. O paciente, tá? Atravessa o paciente. Você tem os detectores, tá? Você tem aí os detectores, que vai o quê? Absorver essa radiação que foi passada pelo paciente em forma volumétrica e vai enviar para o sistema operacional de forma de texto operacional, em forma de matriz, e daí você vai ter a imagem. Beleza, Ariela? Beleza. Pronto. Então, aí a gente já tem o básico, tá? Que é Gwentre, mesa do paciente e sistema operacional. Tá? O Gwentre ele contém um tubo de raio-x, o arco de detectores e os colimadores. Geralmente, o Gwentre pode ser angulado até 30 graus em cada direção, como é necessário nos estudos de crânio e de coluna. Tá? Como vocês já sabem, o Gwentre ele possui uma abertura central. Essa abertura central ela está ligada diretamente à mesa, onde a mesa ela deslizará para dentro com o paciente. Certo? Aqui vocês têm a imagem do Gwentre. Ok? A mesa ela está ligada eletronicamente ao Gwentre para o controle dos movimentos durante a varredura. A parte anatômica do paciente dentro da abertura é a área a ser examinada naquele momento. Fica muitas dúvidas. O paciente entra de cabeça ou entra de pé? Vai depender, De cabeça. vai depender do exame. Gente. Isso, vai depender do exame. Tá? Vai depender muito do exame. Ok? Por exemplo, se você fizer joelho, uma tomografia do joelho, o paciente ele já não entra de cabeça, ele entra de pé. Porque a parte anatômica, Ariela, é que vai ser varrida. A parte anatômica que vai ser radiografada. Tá? Então, aqui, para o paciente, aqui, nesse caso, entrar de cabeça, a mesa vai precisar deslizar muito para dentro até chegar ao joelho. Então, ele entrando com os pés, é basicamente muito pouco deslizamento da mesa. Deu para entender? Entendi. Eu tenho aí o painel de controle, o painel de comando do Gwentre. Praticamente a mesma coisa do painel de comando da ressonância. É praticamente a mesma coisa. Então, suporte para dentro, suporte para fora, que é a mesa para cima, a mesa para baixo. Eu pensava que
os nomes aí nos botões, as indicações nos botões eram em inglês. Alguns equipamentos, sim. Viu? Alguns equipamentos você ainda encontra em inglês. Certo? A inclinação do guentre, né? Então, tem todas as informações. Limite de inclinação, a luz do alinhamento do laser, né? Essa luz de alinhamento do laser nada mais é do que a colimação, né? Travar, liberar, indicador de sensor da colimação da mesa para se redefinir. Então, tem todas essas informações que você pode, ali no momento que está posicionando o paciente, após posicionar o paciente, vocês podem aí, ó, delimitar. Tubo de raio-x vocês já conhecem, né? Semelhante ao tubo de raio-x convencional, onde eu vou ter o cátodo e vou ter o ánodo. A mesma coisa, tá? Entretanto, existem várias modificações de modelo necessário para garantir que o tubo seja capaz de suportar a capacidade adicional de calor provocada pelo aumento do tempo de exposição. Como assim? Observe lá. O exame de radiografia, vocês têm ali para poder efetuar o disparo, né, para que o tubo venha funcionar no disparo, em torno de o quê? Segundos, né? Segundos, 3 segundos. Geralmente a gente coloca o tempo para 3 segundos. Então, muito rápido, o tubo não esquenta. Mas a TC, você tem TC que leva aí de 15 a 20 minutos. Então, o tubo ele pode superaquecer. Superaquecendo, ocorre o quê? Ele vai queimar. Nesse caso, o tubo da tomografia, tá? Ele como é que eu posso dizer? Ele é mais eficiente, tá? Porque a palavra, na verdade, não é eficiente. É como se ele fosse, poxa, a palavra fugiu. Me ajudem aí, gente. Como ele se fosse... Mais eficaz? Como ele se fosse mais eficaz. Mas a palavra ainda não é essa, porque eficaz é o mesmo que eficiente. Tipo, ele aguenta, tá? O tubo da ressonância, ele vai aguentar, da ressonância não, da tomografia, desculpa. Ele vai aguentar o superaquecimento devido ao longo prazo de tempo do exame, tá? Então, ele é mais duradouro, ok? A gente tem aí aqui, ó, a placa dos detectores. Os detectores estão em estado sólido, composto por fotódidos combinados com materiais de cintilação de cristais, podendo ser tungstênio de camílio, os cristais cerâmicos da Terra raras oxidadas. Esses detectores em estados sólidos convertem a energia dos raios-x, transmitindo em sinal digital. Ok? A fileira desses detectores vai afetar a dose da radiação no paciente e a eficácia da unidade tomográfica. Então, você tem aí, como eu já disse para vocês na aula passada, quanto mais detectores você tem, tá? Menos expõe o paciente à radiação. Qual o papel do detector na tomografia? Qual o papel do detector na tomografia? Converter a energia dos raios-x, transmitindo o sinal
digital, tá? Transmitindo o sinal em digital. Beleza? Professor, repete aí, por favor. Vamos lá. Qual a função dos detectores na tomografia? Resposta. Resposta. Converter a energia dos raios-x. Converter a energia dos raios-x, transmitindo essa energia em sinal digital. Transmitindo essa energia em sinal digital para o computador. Obrigada. Ok? Eu tenho aí os conjuntos de colimadores, tá? A colimação é importante para a tomografia. Deixa eu ver que alguém está falando aqui, pode ser dúvida e eu não consiga. Ah, beleza, foi Fábio. A colimação é importante para a tomografia. Por que a colimação é importante para o raio-x convencional, galera? Alguém à vontade de dizer? Porque reduz a quantidade de radiação. Exatamente. Se você lá faz uma radiografia, vamos lá, do cotovelo, você só vai colimar a parte do cotovelo. Não tem porquê Deixando, ao então, braço. exato. Então, você vai deixar ali, né, a tíbia e a fíbula fora, não é isso? Tá armando, professor? Para aí, rapidinho, que a Ana de lá está me ligando. Oi, Aninha. Diga, Bruno. Semana passada. Eu menti, cara. É porque agora eu estou dando aula. Daqui a pouco eu falo contigo. E isso, 12 horas. Tá, eu vou ver aqui, daqui a pouco eu falo contigo que eu vou terminar de dar aula. Viu? Valeu, tchau. A gente está falando do cotovelo, professor, e o senhor está falando que a gente não vai botar a tíbia. Perfeito! Então não é tibia fíbula, é o rádio e a una. É assim que eu gosto, tá? Rádio e una. Então a rádio e a una não vai precisar receber aquela determinada radiação. Somente ali, né, a cabeça, né, da rádio e a una que recebe essa determinada radiação. A mesma coisa, galera, é na tomografia, né? O colimador ele é importante porque vai reduzir a dose de radiação no paciente, reduzindo a dose da radiação no paciente, consequentemente, há uma melhora na qualidade da imagem. E na TC, você utiliza aí, ó, 2 colimadores, tá? Pré-paciente, pós-paciente. Como é que funciona? Pré-paciente fica localizado lá no tubo de raio-x. Pós-paciente fica localizado lá no detector. O que fica localizado no tubo, a radiação ela é necessária para que atravesse o paciente. O que fica localizado lá no detector, a colimação é necessária para moldar o feixe. Olha que interessante. Ou seja, é essa
colimação pós-paciente que vai fazer que não haja uma sobreposição da imagem, como acontece no raio-x. No raio-x, a gente só tem um pré-paciente, que fica localizado lá no tubo, não é verdade? Não é isso? Sim. Já na TC, você tem pré e pós-paciente. Vocês deu para entender, gente, a diferença de pré para pós? Colimação pré para pós? Se não deu, eu explico de novo. Explica de Deu, novo. professor. Ah, Vamos lá. Na TC, eu tenho colimação pré-paciente e pós-paciente. Pré-paciente, localizada no tubo. Pós-paciente, localizada no detector. Ok? A pré-paciente é aquela que vai limitar a radiação, o feixe de radiação, tá? É aquela que a gente tem lá no raio-x. Ela não limita o feixe de radiação para aquele determinado local? Sim. Né? Pronto. Limitou, atravessou o paciente, um abraço. Uhum. Raio-x convencional. Tomografia. Limitou, atravessou o paciente, vai se passar por uma pós-colimação. Essa pós-colimação, que chamamos de pós-paciente, ela vai ficar lá no detector. E é essa pós-colimação que vai delimitar, que vai moldar o feixe da radiação que atravessou do paciente, causando assim uma não sobreposição de imagem. Se eu tiver só a pré-paciente, a imagem ela vai vir como sobreposição. Ela só não vai vir com sobreposição porque eu tenho a pós-paciente, que vai moldar aquele feixe, né, para ser transmitido em volumétrico, né, para que a imagem saia com excelente qualidade. Ok? Tranquilo? Sim, sim. E aí eu tenho a mesa do paciente. Vocês já sabem, tá? Da mesma forma que você tem a mesa para a ressonância, a mesma coisa você tem para a tomografia. Diversos modelos, tá? Você tem mesas aí que possa variar de 90 quilos para 320 quilos. Lembrando sempre, gente, que é sempre necessário confirmar com o paciente quantos quilos ele tem. Tá? Porque se a mesa suporta 90 quilos e o paciente 92, a gente pode até utilizar do bom senso. Será que 2 quilos vai causar algum problema na mesa? Eu não arrisco. Tá? Eu não arrisco. Sincero, honestamente, eu não arrisco. Porque a mesa suporta 90 quilos. Se tiver alguma intercorrência com o paciente, se a mesa, sei lá, quebrar, o paciente despencou da mesa e caiu no chão, o paciente ele não vai querer saber do seu bom senso. Ele vai querer processar a unidade de saúde. Porque ele vai ser o primeiro a dizer: ah, mas eu lhe disse que tinha 92 quilos. Se a mesa suporta 90 e você me colocou, você corria o risco de acontecer alguma coisa comigo. O problema é seu. E vocês sabem que cabeça do povo é terra que ninguém passeia. Então, eu não faço. Tá? O paciente tem que estar com o peso regular a quantidade da mesa. Ok? E aí, eu tenho o computador. Tá? O computador de tomografia também possui 2 tipos de software, como ocorre lá na ressonância.
Na ressonância, como são os dois computadores utilizados, dois tipos de software utilizado? Quem lembra? Quem tiver vontade de falar. Me lembra aí, professor, que eu esqueci. Quem Vou anotar lembra? aqui também. Então, vamos lá. Eu também não lembro, não. Você tem, né, dois tipos de software. Um que é para o sistema operacional e o outro para a aplicação das imagens. O que é o sistema operacional? Aquele onde você vai armazenar a imagem, aquele que você vai mexer na imagem, aquele que você vai editar a imagem. Ok? E o de aplicação é aquele que você recebe a imagem. Olha lá, ó. O sistema operacional é baseado no Microsoft Windows. É cuidar do equipamento enquanto o programa e aplicativo cuida do processamento das imagens. Você vai poder fazer reconstrução, tá? E o computador de TC deve possuir uma velocidade considerável à capacidade da memória. Então, eu vou ter um do sistema operacional, que está ligado ao Microsoft Windows, onde você vai poder manusear a imagem, editar, reeditar, ok? E o de aplicações é que você vai receber as imagens e vai delimitar os cortes delas. Ficou tranquilo para vocês? Sim. A gente finaliza aqui a aula de hoje, quer dizer, a primeira aula. Deixa eu só segurar aqui um pouquinho para poder a gente partir para a próxima. Rádio 12. Ou rádio 10. Aula 1, aula 2. Consegue visualizar aí, gente? Sim. Sim. Vamos lá. Aula 2. Então, vamos lá. Qual o objetivo da tomografia? E aí, alguém está à vontade em falar? O objetivo da tomografia é auxiliar a conclusão diagnóstica de outro método, como radiografia convencional. Tá? Eu afirmo para vocês que a tomografia computadorizada é um exame auxiliar. Certo? Tomografia é um exame auxiliar. Quando eu falo exame auxiliar, significa o quê? É questão de ajudar com outro exame já feito a encontrar novas patologias, não sei se houver. Mais ou menos. Exatamente. Perfeito. É como se fosse a segunda certeza, né? É como se fosse, eu não vou dizer a segunda certeza, mas eu vou dizer, a gente pode dizer a segunda avaliação
para ter a certeza. Tá? Por quê? Você pode ir lá fazer um exame de raio-x e não detectar nada. O paciente ele continua se queixando. Né? Só que no exame de raio-x não detectou nada. Eu vou contar uma história bem rapidinho aqui para vocês. Eu trabalhava no Campo Isabel e a filha de minha, a filha não, o filho de minha chefe jogando bola, né? Caiu. Fez o raio-x, fez o exame de raio-x e não detectou nada. Como o paciente, né? Como o menino caiu, o menino tinha acho que 9 anos. Como o menino caiu e no raio-x não detectou nada, então o que é que o médico fez? Essas emergências você sabe, não detectou nada, faz o quê? Toma aqui um remedinho anti-inflamatório e vai passar. O menino vai para casa. Passou o dia todo urrando de dor. Quando foi na madrugada, a mãe pegou ele e levou para uma outra emergência. Chegando nessa outra emergência, ela já tinha levado os exames de raio-x e o menino urrava muito, 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 muito. Ela já tinha levado o exame de raio-x, não precisou expor ele ao novo raio-x, porque ela já tinha levado, e o menino fez pela parte da manhã. O médico, né, começou a fazer toques na perna da criança e o menino urrava que nem lobo querendo comer. Resultado, o médico passou uma tomografia de urgência, ele fez logo ali na emergência. Resultado, sabe o que deu na tomografia? O quê? Câncer. Ave Maria, Misericórdia. Jeová. Câncer. E o mais Ele raro, não sentia nada não, antes da queda? não. A Por que queda não foi desencadeou por essa causa dor? da bola. A queda é que a doença já estava comendo ele. Então, ele Vixe, jogando bola só foi o motivo para a parte óssea fazer, ó. vixe. Ai, Entendeu? Exatamente. A gente hoje conversa normalmente com ela, né? Muito embora a gente não volta mais esse assunto, mas a última vez que a gente voltou esse assunto faz muito tempo e a gente sempre procurou saber dela. Ele não e ele sobreviveu? não. Ele não durou 6 meses. Oh, meu Deus. Tadinho. 6 meses. Ele saiu da mesa de tomografia direto para internar, para fazer exame para amputar. Gente, essa doença é miserável. Exatamente. Eu não consigo imaginar alguma doença que substitua essa. Eu acho que não existe. Eu acho que nem mesmo a gente vivendo em plena pandemia. E aí amputou do joelho para baixo. Na verdade, amputou a perna, né? 1 mês depois, teve que amputar a coxa. Depois ele ficou cego. Não demorou, não. Não demorou, acho que nem 6 meses. Acho que não demorou 4 meses, viu, gente? Acho que não demorou 4 meses. Tá? Então, assim, a TC, ela veio o quê? Mostrar o quê? Lá